Buenos dias para você, meu querido aluno do segundão. Hoje a gente vai ter duas aulas numa tacada só. A primeira aula é a aula 41, que está presente na página 319, e a segunda aula é a aula 45, que está presente na página 328. São aulas importantíssimas sobre a história do Brasil, e para consolidar essas aulas e para a gente poder facilitar o conhecimento de vocês, eu fiz um breve resumo delas. Bom, vamos lá. O que levou Vargas ao poder? A dar o golpe que sucederia o seu poder. Vários contextos sociais diferentes. O primeiro é que a gente já tem uma esquerda organizada internacionalmente, né? Ou seja, uma esquerda que já está atrelada ao Comintern, que seria aquele Comitê Comunista Internacional, né? O exemplo de como a esquerda brasileira começou a se alinhar a essa esquerda internacional foi a criação do Partido Comunista Brasileiro. Uma vez que as esquerdas anarquistas sequer reconhecem as fronteiras nacionais, porque os anarquistas acreditam que as fronteiras são coisas criadas para inventarem taxações, inventarem maneiras de dominação e colonialismos, dentre outras coisas negativas aí das fronteiras nacionais. Vai ter uma chuvinha de fundo na minha aula aí, galera. Então, para os anarquistas, o internacionalismo parte do princípio que não faz sentido ter fronteira nacional, somos todos seres humanos. A Terra estava muito anterior aí à presença humana e a gente acabou sendo o único animal arrogante o suficiente de achar que é possível criar fronteiras nacionais. Para os anarquistas, isso também faz parte da criação da narrativa da nacionalidade, né? Da identidade do brasileiro, do francês, do inglês, que são elementos muito mais ligados à cultura dos povos, de fato, do que ao seu território, né? Então, faz muito sentido essa análise anarquista, mas partindo do ponto de vista comunista, precisava se organizar a esquerda em lutas internacionais para poder, de fato, acabar com o capitalismo mundialmente. Uma vez que todo objetivo da esquerda é o fim do capitalismo, seja a esquerda anarquista ou comunista, né? E aí, essa organização da esquerda começou a chamar a atenção dos grupos da elite brasileira, que ficaram com certo medo. Afinal, as maiores pautas da esquerda são tomar a propriedade privada, que é os meios de produção. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Para você, meu aluno, na história, o que a gente chama de propriedade privada não é um carro, não é uma casa, é um meio de produção muito grande. É uma propriedade na qual existe uma produção de alimento, de produtos essenciais para a sociedade, ou até de medicamentos, que seja, qualquer propriedade privada que produz algo de essencial para a sociedade em larga escala tem que ser socializada na visão dos comunistas, porque o fato dessa propriedade privada não ser socializada é o alicerce do capitalismo, é o que faz o capitalismo funcionar da maneira que ele opera e gerar desigualdade social, né? Então, para os comunistas é simplesmente absurdo. A gente está na nossa maior escala de produção da história da humanidade por conta da Revolução Industrial e ao mesmo tempo a gente está num dos momentos onde a maior quantidade de miseráveis surge à margem da sociedade. Então não faz sentido. Como que eu estou produzindo tanto e ao mesmo tempo produzindo tanta miséria, tanta pobreza, né? Então essa riqueza se concentra na mão do proprietário da propriedade privada, que além de explorar a mão de obra sob o pretexto daquela propriedade pertencer a ele, também ao mesmo tempo detém aquela produção para si e comercializa ela no preço que ele quer, através aí da criação de cartéis, de monopólio comercial, dentre outras coisas. Então, a esquerda via nisso uma necessidade de organização internacional e por isso eles vão criar a Terceira Internacional, que é literalmente a tentativa de criar uma agenda comunista, né? Criar uma agenda para os povos de protestos, de greves, para poder de fato chegar à grande revolução socialista comunista na visão do Partido Comunista Brasileiro. Então, o Partido Comunista Brasileiro vai se aliar à União Soviética, tá? Ele vai se aliar, mas não quer dizer que ele vai ser da União Soviética. São coisas totalmente diferentes, tá bom? Então, continuando, da mesma maneira, gente, que os capitalistas vão se alinhar aos Estados Unidos da América, né? Então, assim, muita gente fica, meu Deus, os comunistas estavam aliados à União Soviética nessa época. Ué, os capitalistas sempre tiveram associados aos países de maiores potências capitalistas, né?
Então, inicialmente, a gente vê os portugueses aliados com os ingleses, por quê? Porque os ingleses são, na época ali, passaram a ser a maior potência, né, capitalista. Hoje, os liberais capitalistas se alinham aos Estados Unidos porque os Estados Unidos é a maior potência capitalista do mundo, entendeu? Então, olha só. A gente vai ter um processo eleitoral questionável, que os tenentes do tenentismo vão abrir os olhos da população sobre isso. Esse processo eleitoral era aquele voto cabresto, né? Baseado no apadrinhamento dos coronéis em certos setores da sociedade. Então, o coronel persuadia a classe média através de cargos públicos, persuadia os trabalhadores através da propriedade privada. As pessoas eram obrigadas a votar nesses coronéis ou eles eram perseguidos politicamente, né? Fora que as votações eram feitas em cédulas, isso gerava muita corrupção. Haviam cédulas até de pessoas que muitas vezes já, de fato, haviam falecido. Isso foi comprovado nas eleições brasileiras, tá, galera? O que a galera tá falando hoje que, nos Estados Unidos o Biden ganhou porque foi morto que votou. Isso é mentira, galera. Sabe? Me dá um pouco de tristeza de ver historiadores falando mentiras desse tipo, porque eu vi no jornal da cidade um historiador de diploma, que chegou até a ser meu professor de história quando eu era aluna, né? Que quando eu era aluna do ensino básico, aí, Fundamental 2 e do ensino médio, não foi meu professor de faculdade, mas quando eu era aluna assim, de escola, ele afirmando que sim, boicotar as eleições dos Estados Unidos, sendo que não tem comprovação nenhuma, foi tipo fonte do Zap, entendeu? Então isso pra mim já é mau caratismo. Eu não gosto de mau caratismo, ainda mais na área da história, que mexe com a nossa identidade nacional. Pessoal, as eleições do Brasil hoje, goste você ou não dos resultados dela, né, principalmente no Brasil, são eleições muito democráticas, são eleições muito mais tecnológicas, inclusive, do que as próprias eleições americanas, que dá uma certa brecha para essas fake news, porque são eleições ainda com métodos antigos de eleição, né? Você vai lá vota pelo correio, vota por papel, né? Mas é lógico que não é totalmente inseguro, as pessoas tinham que se registrar, elas tinham que fazer passar por toda uma burocracia para poder votar. Então não foi tão, foi lá, pôs o nome do morto, colocou lá na cédula Biden e votou. Isso também é um exagero da análise e bastante irresponsável uma pessoa que é um cientista de humanas fazer um comentário desse, né? Mas assim, continuando, as eleições do Brasil nessa época eram bem questionáveis, sim, porque havia essa coerção social, que é um tipo de coerção que acontece até hoje, tá? Mas não influencia hoje. O voto é secreto, diferente dessa época que ele era declarado. Então, por mais que o cara vai lá e te dá R$100 pra votar nele, você não precisa votar nele. Você não é obrigado a votar nele. Entendeu? Porque o voto é secreto. Ninguém vai ver em quem você votou. O que a urna eletrônica garante é que o seu voto seja garantido. Mas que ninguém vai saber de onde que vem aquele voto ali exatamente, né? A não ser as pessoas que são mesárias ali daquela sessão. Eles conseguem ter uma noção, né? De cada 100 pessoas que passaram por ali, 70 votaram no candidato X, né? E elegeram o candidato X, enquanto 30 votaram no candidato Y. Então eles têm uma noção de quem são as pessoas que votou, mas eles não sabem exatamente em quem você votou, porque o voto é secreto. O voto secreto foi uma conquista da Constituição de 1934, né? E que se estendeu até a nossa Constituição atual. Porque, gente, onde já se viu o voto declarado, né? O voto secreto é justamente para não ter nenhum tipo de persuasão. Você pode declarar o seu voto? Pode. Perante a lei, pode. Você pode falar, eu vou votar no candidato do MDB, eu vou votar no candidato do PSDB, eu vou votar no candidato do PT, né? Você pode declarar seu voto, mas não é obrigatório, é diferente. Muito diferente dessas eleições, sabe? É muito diferente dessas eleições. Então, continuando aqui o processo eleitoral brasileiro, que nessa época era muito questionável, né? A gente tem a Aliança Liberal com Getúlio Vargas como candidato e o João Pessoa era o vice do Getúlio. O que acontece? O Júlio Prestes ganha essas eleições de maneira bastante suspeita, e ainda para consolidar essa maneira suspeita dele ganhar, que era um paulista, né? Lembrando que a gente estava ainda naquela rotação de poder entre paulistas e mineiro, que era a política café com leite.
Então o paulista aí ganha as eleições. E aí logo nos dias seguintes, pós as eleições, o vice do Getúlio Vargas é assassinado, que é o João Pessoa. E isso vai gerar uma espécie de insurreição e vai gerar uma espécie de golpe. Porque o Getúlio vai se aproveitar desse momento e dessa fragilidade, porque a democracia não existia, né, galera? Hoje a gente, como eu falei, você pode reclamar dos resultados das eleições enquanto você quiser no Brasil. Mas uma coisa que a gente realmente é inquestionável hoje é a segurança que a urna eletrônica garante para o seu voto, né? Isso é um fato. Isso é um fato. Tanto que na urna eletrônica é muito mais fácil você descobrir realmente se alguém pegou o título de eleitor de uma pessoa morta ali e votou, do que de fato por eleições de papelzinho, que nem era com voto não secreto declarado no Brasil, né? Por volta da década de 1920. Então, isso vai gerar muita revolta. O Getúlio vai assumir o poder através de uma aliança entre as oligarquias. Então, de certa maneira, o Getúlio, ele não depôs essas oligarquias do poder. Mesmo sabendo que essas oligarquias eram a origem dos problemas graves sociais brasileiros, né? Que essa coisa de transformar o eleitor num gado, né? Numa pessoa que tem que seguir você até a morte, ou ele perde o emprego, ou ele perde o ganha-pão dele, né? Então, o Getúlio tinha vários problemas sociais aí quando ele dá o golpe no Brasil. Conforme ele dá o golpe no Brasil e toma o poder, a primeira coisa que ele faz, para não perder o poder como um grande estrategista que ele era, foi se associar aos movimentos populares. Uma coisa que os presidentes anteriores não faziam. Então, só para relembrar uma frase famosa do Washington Luiz, que foi o presidente anterior ao Getúlio, a causa social é caso de polícia. Essa era a frase dele. Ou seja, toda manifestação social, toda causa social a favor dos direitos trabalhistas, a favor das mulheres, era caso de polícia, na visão dele, que era líder do Estado, né? E aí o Getúlio vai mudar essa política de, não é caso de polícia. Existem causas sociais que são legítimas e elas estão ganhando força, uma vez que, exemplo, o feminismo no Brasil, ele vai surgir como forma de sufrágio. Desde o século XIX, existia sufragistas no Brasil. Mas a partir do século XX, a Berta Lutz, que é uma das maiores biólogas da nossa história, inclusive no Museu Nacional tinha o acervo de biologia dela todinho e foi queimado. Ela foi a cabeça do sufrágio brasileiro e que queria encabeçar. Olha só, educação científica para as meninas, uma vez que a educação das meninas era voltada para ser uma boa esposa. Pois é, você ia para a escola para aprender matemática, português, ciências, só até a quarta série. A partir da quarta série, as meninas tinham uma educação voltada para os trabalhos da casa. Então elas aprendiam a costurar, elas aprendiam a ter postura, elas aprendiam a ser uma boa esposa, enquanto os meninos aprendiam ciência, né? Então ela, como uma cientista, olhou para isso e falou, gente, isso daí não é incabível, né? Essa separação entre meninos e meninas da educação, né? Então, por isso que até hoje, se você vai lá no prédio do Domingos da Silva, por exemplo, que é um prédio histórico aqui de Taquaritinga, e é um prédio da época do café, né? Da época do café com leite aí, tá escrito num prédio meninos, no outro prédio meninas, porque literalmente havia essa separação, né? Então, uma das pautas do sufrágio era o direito à educação científica, que hoje, gente, se a gente falar, isso daí não foi nada, é assim, mau caratismo nível 1000. Nível 1000. Por quê? O sufrágio foi importantíssimo para nós mulheres. Se hoje as mulheres são as maiores cabeças das ciências do Brasil, e quando eu digo isso, não é que as mulheres são mais inteligentes que os homens ou menos, não é essa a grande discussão. A questão é que as mulheres hoje, elas incorporam, elas integram a grande maioria da população dentro das universidades. E as universidades são as maiores disseminadoras de conhecimento científico da nossa sociedade. E a maioria que está ali são mulheres. Entendeu? Eu estou dizendo que a universidade deixou de ser machista, deixou de ser patriarcal? Não. Até porque é mais fácil um aluno ser expulso da universidade porque ele participou de uma orgia, que é uma escolha pessoal dele, do que um aluno que estupra uma menina. Infelizmente, a gente ainda tem essa realidade na faculdade de alunos que destroem a vida das mulheres através de crimes sexuais. Eles não são punidos. É mais fácil você ser punido porque fez uma festa dentro do campus
do que se você violou uma mulher. Então a gente ainda tem machismo nas universidades. E sabe como que a gente sabe disso? Porque mulheres universitárias criaram estudos e levantaram números em torno disso. Então, mesmo ainda tendo machismo na universidade, olha o quanto é importante a presença de mulheres justamente para refletir sobre isso, né? O espaço que deveria ser um espaço livre desse tipo de pensamento. Uma vez que, se a universidade é o espaço da ciência, uma coisa anticientífica que nem o machismo não deveria ter voz dentro das universidades, né? Então esse é um grande questionamento aí para se fazer, lembrando que a maioria dos cientistas brasileiros atualmente são mulheres, tá? Então, e não só do Brasil, tá? Em vários locais do mundo também. Então, olha como foi importante essa luta pela educação científica feminina, assim como a luta pelo direito ao voto e o direito à eleição de mulheres. Lembrando que o sufrágio era uma luta muito fresca ainda no mundo inteiro. Quando o sufrágio chegou no Brasil, ele estava começando lá na Inglaterra também. Então o Brasil foi pioneiro. Sabe qual foi o segundo país a ter direito ao voto no mundo feminino? O Brasil. Então a gente tem que se orgulhar disso da nossa história, que em parte sim, foi graças ao movimento sufragista, em partes foi graças também ao Getúlio ter se aproximado das pautas populares. Então só para integrar e finalizar esse conhecimento em torno do feminino, né? A primeira deputada estadual da história do Brasil a ser eleita vai ser a Carlota Pereira de Queiroz, que é uma deputada paulista. É legal até que se vocês procurarem no Google, Carlota de Pereira de Queiroz, vai aparecer a foto dela no Senado, cheio de homem e só ela ali de mulher, né? Quanto ela foi corajosa. Ela também integrou parte da cabeça, da inteligência para fazer a Constituição para as mulheres. Por isso que ela foi tão importante, porque ela não só foi a primeira eleita, até antes do Vargas autorizar essas eleições real oficial, através da sanção do sufrágio feminino, né? Através da ideia de que o voto deveria ser universal, ou seja, para as mulheres, para todo mundo, né, também. Literalmente, antes dele sancionar isso, mulheres já romperam a ordem patriarcal da política no Brasil. Porque o Brasil, meus queridos, realmente não é para iniciantes. A história do Brasil é muito interessante, por isso que eu gosto de aula, até prefiro até aulas de história do Brasil, honestamente, aqui, tá? Então, outra coisa, a gente vai ter a Alzira Soriano, que foi uma mulher do norte do Brasil, né, de Natal mais especificamente, e que ela vai ser a primeira prefeita eleita da história. E, gente, essa mulher ela transgrediu total, porque literalmente na época ela chegou a ser ameaçada de morte, porque ela saiu como política. E ela continuou e ela foi eleita. Ela foi eleita, isso que é mais incrível. Então ela também, a Carlota também vai, junto com a Alzira, elas vão integrar essa frente feminista para poder ceder os direitos das mulheres, como o direito ao voto, direito à educação científica e dentre outras cositas más. Incrível, né, galera? A luta feminista no Brasil, ela começou juntinho com o sufrágio. E aí, por isso que se vocês forem ver As Sufragistas, que é um filme muito interessante sobre a história do sufrágio, na Inglaterra, né, onde começou o sufrágio, e os ingleses se orgulham muito disso, inclusive, viu, gente? Se é uma coisa que os ingleses se orgulham é de serem pioneiros dos direitos das mulheres ali. A gente também devia se orgulhar, né? Aliás, o nosso país foi o primeiro país da história da América a eleger uma mulher como presidenta, né? E isso não foi por um acaso, gente. Olha, toda a história do voto feminino começou lá no século XIX, no final do século XIX, de 1890 aí pra frente, e veio até o século XXI, certo? Então, o que a galera tenta demonizar hoje, que é o feminismo, tem uma história muito anterior a essas fake news relacionadas ao feminismo. E por isso que não vai dar certo. Não adianta tentar demonizar o feminismo. O feminismo foi parte da história do Brasil, tá? Então, essa aproximação do Vargas com as feministas que vai fomentar a Constituição de 1934. E, sobretudo, vão ser mulheres que vão redigir essa parte direcionada ao voto feminino e aos direitos femininos, tá? Inclusive direito ao divórcio, que não era um direito garantido até então, né? Dentre outros direitos básicos aí que a mulher vai ter como direito à propriedade. Uma vez que as mulheres também, por incrível que pareça, se ela se casasse, né, com um homem, as propriedades que eram dela automaticamente pertenceriam a ele. Então, imagina, você não pode divorciar. Se você expulsa o cara da sua casa,
ele vai alegar que legalmente aquela casa é dele, né? Então foram vários direitos conquistados aí pelas mulheres durante esse período de 1933 a 1934. Outro fator que a aula 45 de vocês ressalta é que as elites paulistas, por mais que elas se revoltaram contra o Vargas, através da Revolução Constitucionalista, em 1929 para 1930, que vai ser uma... Ai, gente, que dó desses soldados, né, cara? Porque vai ser uma galera que vai querer emancipar São Paulo, né, através dessa revolução, mas que vão ser alvejados, assim. Quando eu digo alvejados, é tipo... Quando a gente fala alvejado, é uma pessoa que tomou muita bala mesmo. Até de avião eles vão ser atacados, né? E é uma galera que estava insatisfeito com o Vargas no poder, queria pôr o presidente paulista, acabou se sacrificando à toa, porque literalmente não virou nada essa Constituição, viraram mártires de São Paulo, tanto que Taquaritinga teve várias famílias aí que participaram dessa Revolução Paulista, mas uma coisa eles conquistaram, que foi a atenção do Vargas. O Vargas passou finalmente a dar atenção para as elites paulistas a partir dessa tentativa deles de dar um golpe nele, golpe no golpe, né? História do Brasil, como eu falei para vocês, né? E aí ele vai passar a comprar o café de São Paulo, porque São Paulo estava vivendo a crise de 1929, aquela crise que deixou os Estados Unidos quebrado, e os Estados Unidos, como principal comprador do nosso café, ocasionou a quebra dos cafeicultores brasileiros, né? Dos grandes proprietários de lavouras de café. Então Vargas, para não deixar os cafeicultores paulistas